Muito obrigada, Senhor, também pela palavra que será trazida a nós. Palavra essa que o Senhor já colocou no coração do pastor Jorge. Dê a ele forças, ó Deus, sabedoria, discernimento, Pai, daquilo que o Senhor quer que ele fale. Guarde a vida dele, guarde a sua casa, guarde a sua família, Senhor. E é no nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos, o Pai, de todo o nosso coração. Amém. O pastor Jorge tem a responsabilidade nessa noite, de trazer a mensagem do Senhor ao nosso coração. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Salmos 18, 12. Ouçamos com atenção, a palavra do nosso Deus, palavra preciosa do nosso Deus ao nosso coração. Deus abençoe. O louvor fica preparado aí que no finalzinho nós vamos cantar mais uma pelo menos, tá bom, queridos? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3. Deixar uma palavra bem breve, não vamos nos alongar. É uma palavra que eu particularmente gosto muito, acho que eu já até falei aqui sobre esse versículo algumas vezes. E nessa época, especificamente de final de ano, esse versículo fala muito ao meu coração. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que o pastor Carlos, domingo passado, ou quarta-feira passada, não me lembro bem, ele citou esse versículo em um desses que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom, queridos? Filipenses capítulo 3, nós vamos tomar como base o verso 14, mas a gente vai falar, dentre outros, além do 14, em outros versículos. Obrigado, meu amado. Deus abençoe. Filipenses 3, 14, por favor, Dani. Você achou? Eu sei que você acabou de sentar, mas eu queria te pedir para ficar de pé só para a gente ler somente esse versículo. Depois você vai sentar, eu prometo que você só vai levantar no finalzinho. Amém? Filipenses 3,14, se você não tiver aí uma Bíblia por perto, você pode ler no projetor, que diz assim, muito parecido, é igualzinho, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vou repetir. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não senta não, fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar por essa noite, te louvar por esse primeiro domingo do ano de 2022, onde temos a certeza absoluta, Paizinho, que esse ano o Senhor tem grandes bênçãos e grandes vitórias para a tua igreja, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te louvamos por podermos estar na tua casa já nesse primeiro domingo do ano. E te pedimos agora, Senhor Deus, pela ministração da tua palavra, que por si só já é abençoada, mas que o Senhor fale mais um pouquinho aos nossos corações nessa noite, Senhor Deus. Fala até mesmo aquilo que a gente não está nem muito a fim de ouvir, mas que precisamos ouvir do Senhor nessa noite. Fala aos teus servos que estão aqui no santuário, aos teus filhos que nos acompanham através da transmissão, aqueles que posteriormente assistirão a este culto, a Deus querido, que o Senhor possa falar aos corações nessa noite. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba aí. Diga amém. Agora, antes de você assentar, você vai virar para quem está perto de você, dar um sorriso bonito e falar assim: fica ligado porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Pode falar para ela assim, para ele, dar um sorriso bonito. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pode se assentar. Amém, queridos? Como eu disse, eu usei esse verso como base, mas eu quero usar outros versículos aqui, nesse capítulo mesmo de Filipenses, porque como eu já falei aqui para os irmãos, há algum tempo atrás, falando sobre Filipenses, é uma das cartas de Paulo que eu gosto muito, É chamada de carta do amor, também chamada de carta da alegria, e a gente percebe que Paulo tinha um carinho muito grande pelos filipenses por vários motivos, E dentre esses motivos, primeiro pela forma como os filipenses abraçaram a fé, e a gente vê isso, Paulo dando testemunho dos filipenses, Paulo sempre falando deles, que se alegrava quando lembrava deles, falava deles com muita alegria, com muito carinho, com muito orgulho. Então, esse é um dos motivos. E o outro motivo também é que a gente vê que os filipenses, eles eram muito presentes no ministério de Paulo, até mesmo ajudando Paulo financeiramente, quando Paulo teve algumas dificuldades, eles estavam ali suprindo as necessidades de Paulo, ajudando Paulo, presentes na vida de Paulo, sustentando Paulo em oração, sustentando Paulo também financeiramente. Então, por esses e outros motivos, os filipenses eram um povo que Paulo tinha, assim, digamos assim, no seu coração, um carinho muito especial. E eu gosto da carta aos filipenses, e nesses trechos aí, nesses versículos que a gente vai estar meditando, lendo aqui, conversando um pouquinho,
Eu aprendo aqui que Paulo deixa algumas orientações para esse povo aqui, da cidade de Filipos, que era uma cidade muito importante, uma cidade, né, que tinha um comércio assim muito considerável, digamos assim, né? Paulo deixava algumas dicas aqui para esse povo de como viver ali naquela época, no meio de toda aquele progresso, vamos dizer assim, né? Mas viver de forma santa, viver de forma que agradasse a Deus, viver de forma que alegrasse o coração de Deus. E Paulo deixa algumas orientações aqui para os filipenses, que obviamente, queridos, serve para mim, para você hoje, e serve até porque, por isso que eu gosto muito de usar essa passagem nessa época do ano, porque eu creio que serve para todos aqueles que querem ter um ano de 2022 abençoado, um ano de 2022 na presença de Deus. Paulo deixa aqui algumas orientações que servem, e obviamente não só para o ano de 2022, mas para toda a minha vida e para toda a tua vida. Tá bom, queridos? Dani, versículo 10, por favor, porque ele começa dizendo, Filipenses 3:10, ele começa dizendo assim, ali naquela tradução está até muito legal, tá? Diz assim, para conhecê-lo, vou ler até no projetor ali para você poder acompanhar, se você não tiver com uma Bíblia. Diz assim, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Aqui eu aprendo duas lições maravilhosas. Olha para mim agora, igreja, se você quer ter um ano de 2022 abençoado, primeira lição de Paulo para mim e para você está ali quando ele diz assim, o que eu quero é conhecer Cristo. Você quer ter um ano abençoado? Então, coloque no seu coração o desejo de em 2022 conhecer mais, conhecer melhor, Sofia, a Jesus. E eu sei que você é um inteligente, eu estou falando de conhecer, eu sei que você sabe o que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu falo de conhecer, obviamente eu estou falando de quê? De intimidade, de estreitar o relacionamento. Você está conseguindo compreender? Então coloca aí como alvo para o seu ano de 2022, conhecer mais a Jesus, me aproximar mais de Jesus, ter mais intimidade com Jesus. É isso que eu aprendo quando Paulo diz que eu quero é conhecer Cristo. O que o profeta Oséias, se eu não estou enganado, ele diz, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é assim? Então, queridos, que você ponha no seu coração, alvo para 2022, conhecer mais a Jesus, conhecer mais a Cristo, me aproximar mais dele, estreitar mais o meu relacionamento com ele. E obviamente, queridos, a gente podia falar aqui um pouquinho sobre como é que eu faço para conhecer mais a Deus, como é que eu faço para aumentar a minha intimidade com ele, e com certeza absoluta isso daria uma outra mensagem, mas eu quero deixar pelo menos duas orientações para o teu coração, duas fórmulas, dois métodos, se é que a gente pode usar essa palavra, para você conhecer mais a Deus, para você se aproximar mais de Cristo, para você estreitar o teu relacionamento com ele. Inclusive, são as duas ferramentas que nós estamos tomando como base para o ano de 2022 para a nossa igreja. Porque a gente tem como tema desse ano da nossa igreja, uma igreja que... Rapaz, tem um grupinho aqui que sabe, né? Uma igreja que obedece à palavra de Deus. Você quer conhecer mais a Deus? Você quer estreitar o teu relacionamento com Deus? Então, querido, você precisa aumentar o seu relacionamento, melhorar o seu relacionamento, a sua intimidade com a palavra. Começar a separar mais tempo para ler a palavra. E não só ler, queridos, porque muitas vezes a gente lê, né, como eu já disse aqui algumas vezes, a gente lê meio que por desencargo de consciência, né? Como se fosse, muitas vezes, fazemos da Bíblia uma caixinha de promessa, né? Vamos abrir aqui, abre a página que cair, é isso que Deus quer falar. Não é assim, mas ler de uma forma regular, até se possível, de uma forma sequencial. Já fiz essa pergunta aqui alguns dias atrás, vou fazer de novo, não precisa me responder, só para e pensa. Qual é o livro da Bíblia que você está lendo no momento? Está conseguindo compreender? Eu falei que ia falar duas coisas, né? Leitura da Bíblia e o outro eu sei que você já sabe. Qual seria o outro, igreja? Alguém pode me ajudar? Hein? Fala, Sofia. Sofia está ligada. Oração. Amém, igreja? Queridos, tem como se aproximar de Deus, aumentar a intimidade com Deus, conhecê-lo mais e melhor, se não for através da leitura da palavra e da oração? Tem, igreja? Não. Então, se eu quero, Pedrinho, se eu quero, Michele, aumentar o meu relacionamento, melhorar, estreitar o meu relacionamento com Deus, eu preciso, pelo menos, priorizar um pouquinho mais na minha vida a leitura da palavra e a oração. Amém?
Por isso, queridos, eu não gosto muito de fazer isso não, mas vou pedir para você fazer de novo. Vira para quem está pertinho de você do teu lado e diz assim para ele: precisamos priorizar mais a palavra de Deus e a oração. Dá um sorriso bonito. Lerte, deu bem, está sozinha aí, né, Lerte? Primeira coisa que eu aprendo aqui com Paulo. Segunda coisa que eu aprendo aqui, deixa eu abrir aqui de novo que fechou. Conhecer mais a Jesus. Ô Jesus, fechou por quê? Abre esse negócio aí, glória a Deus. Aí ele diz assim: conhecer mais a Cristo, o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus, o que está escrito ali, igreja? Nos seus sofrimentos. O que é que eu aprendo aqui? Segunda orientação de Deus, através da vida de Paulo para mim e para você. Primeiro, eu preciso conhecer mais a Deus, né? Se eu quero ter um ano de 2022 abençoado. Segunda coisa, 2022 será um ano de bênçãos, amém, igreja? Será um ano de vitória, amém, igreja? Será um ano do mover e do agir de Deus, amém? Mas com certeza absoluta nós também passaremos por momentos de sofrimento. Na minha tradução diz assim: nas suas aflições. Porque fazem parte da caminhada. Aflições fazem parte da caminhada. Por isso Jesus disse, João 16, 33, se não estou enganado: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele não termina aí. Ele segue dizendo o quê? Mas tende bom ânimo. A aflição, queridos, ela vem sobre a vida de todos nós. Agora, qual é o problema, pastor? É de que forma eu vou lidar, de que forma eu vou encarar esses momentos. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, agora tem bom ânimo. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: não deixa que as aflições te desanimem. Não deixe que as aflições façam você parar. Não deixe que as aflições façam você desistir. É a segunda coisa que eu aprendo aqui. Teremos sofrimentos, teremos aflições, mas Deus tem bênçãos e Deus tem vitória em cada uma dessas aflições, até porque a Bíblia diz em Salmo: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Virão aflições, virão sofrimentos, mas Deus tem bênção e tem vitória para nós em cada um deles. A igreja pode dizer amém? Graças a Deus. Vamos seguir aqui, queridos, porque senão eu não vou conseguir falar tudo o que eu tenho para falar para o teu coração. Dani, bota aí, por favor. Pode pular para o verso 10. Melhor dizendo, 12. Obrigado. Olha o que diz o 12. Aqui ele diz assim, na minha tradução diz mais ou menos assim. Vou ler com vocês ali. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Eu gosto disso. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Eu aprendo algumas lições maravilhosas com Paulo. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Paulo quando eu leio isso, quando ele diz assim: não que eu já tenha recebido, ou dependendo da tradução, como na minha está dizendo assim, não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, eu aprendo que Paulo aqui ele tem consciência de que ainda falta muito para que ele seja ou chegue aonde Deus quer que ele chegue. Paulo aqui ele está afirmando que ele tem consciência de que ainda falta muito para que ele seja o que Deus quer dele. Você está conseguindo compreender? Então, terceira orientação, terceira dica para 2022. Tenha consciência que nós ainda estamos muito longe daquilo que Deus espera de nós. Pastor, para que isso? Para desanimar a gente? Não, pelo contrário. É para te animar, para te incentivar. Porque muitas vezes, queridos, nós já achamos que já está bom do jeito que nós estamos. Sabe como é que é? E muitas vezes nos conformamos. Eu sou, e eu espero que você também seja, um eterno insatisfeito na minha vida espiritual. Não que eu vá viver reclamando o tempo todo, está entendendo, Laerte? Que Deus não fez, Deus não deu. Nada disso não. Mas estar sempre querendo mais. Você está conseguindo compreender? Até porque Deus está sempre querendo nos dar mais. Deus está sempre querendo fazer em nós e através de nós mais. É isso que eu aprendo ali com Paulo, mas vamos seguir porque tem algumas outras coisas aqui que eu acho muito legal. Porque ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenho obtido a perfeição. Aí depois da vírgula diz o quê? Mas, como é que está ali, igreja? Lê para mim, mas, qual é o verbo? Prossigo. Que em 2022 você possa prosseguir. Lamentavelmente, queridos, muitos
não vou dizer muitos, mas uma boa parte, não prosseguiu. Uma boa parte parou no meio do caminho. Mas eu aprendo aqui com Paulo quando ele diz que prossigo. Ele entendeu que ele precisava prosseguir. Ele entendeu que ele não podia parar. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, como eu acabei de falar aqui agora dos sofrimentos, das aflições, há momentos na nossa vida, eu já vivi isso, acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui também já viveram, você que está me assistindo pela transmissão, há momentos na nossa vida que a gente tem vontade de fazer o quê? Literalmente, de parar. Há momentos na nossa vida que nós temos literalmente vontade de fazer o quê? De desistir. Isso acontece com todo mundo. Não tem super-heróis, não tem super-crentes no nosso meio, você está conseguindo compreender? Todos nós passamos por esses momentos, onde temos vontade de desistir, de parar, o desânimo tenta tomar conta da gente, e a gente tem vontade de sentar no meio-fio, vamos dizer assim, né? E ficar ali sentado. Mas Paulo diz o quê? Prossigo, meu amado, em nome de Jesus, 2022, prossiga. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as aflições, ainda que venham as tribulações, como a gente falou agora há pouco, prossiga. Porque enquanto nós prosseguimos, enquanto nós caminhamos, Deus vai abençoando. Quando eu falo disso, eu gosto aquela passagem dos leprosos, né? Que eram 10 homens que eram leprosos. Aí chegaram à distância, né? Uma certa distância de Jesus, começaram a clamar. Qual foi a ordem de Jesus? Vão e se mostrem para o sacerdote. Não foi essa a ordem? Aí a Bíblia diz que eles foram. Não é assim? E o que aconteceu enquanto eles estavam caminhando para se mostrar ao sacerdote? O que aconteceu, igreja? Eles foram curados. Enquanto eles estavam caminhando, eles foram curados. É a receita de Deus para mim e para você 2022, meu amado. Enquanto você estiver caminhando, Deus vai dar vitória a você nas suas lutas. Enquanto você estiver caminhando, Ele vai estar dando bênção, dando vitória a você naquele problema que você tem na tua família. Aquela porta que você precisa que se abra. Aquela enfermidade que você precisa que seja curada. Aquela questão que você sabe que só Ele pode resolver, que quem sabe já se arrasta na tua vida por alguns anos. Enquanto você estiver caminhando, Deus vai te dar vitória. Agora, você e eu não podemos parar. Por isso que Paulo diz, prossiga. Prossiga para conquistar, porque eu aprendo aqui, queridos, meu amado, quando ele diz, prossigo para conquistar. Olha aqui para mim, igreja, 2022, ano que Deus tem nos chamado para nós conquistarmos. Agora, a Bíblia é sensacional, por isso que Paulo é bem claro, ele diz assim, prossigo para conquistar. Sabe o que eu aprendo aqui, entre outras lições, igreja? Que para eu conquistar, eu preciso prosseguir. Quem para no meio do caminho, não conquista. Quem para no meio do caminho, não alcança. Não recebe. Não prossiga. Porque Deus tem conquistas para a minha vida e para a tua vida no ano de 2022. Amém, igreja? Vamos seguir aqui, queridos, porque tem algumas coisas aqui muito interessantes. Dani, bota o verso 13, por favor, que eu não quero me alongar. Esse verso 13 é sensacional. Ele começa dizendo assim, irmãos, quanto a mim, olha aqui, igreja, porque isso é fantástico, isso é sensacional. Paulo está fazendo ali uma coisa, queridos, que eu e você precisamos fazer sempre. Quando ele fala, irmãos, quanto a mim, sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma autoanálise. Ou seja, está analisando a ele mesmo, ou a si próprio. Não é assim, queridos? Amados, como nós precisamos fazer esse negócio? Como nós precisamos fazer essa autoanálise? E não só na área espiritual, que é o nosso foco, o nosso caso aqui, mas em todas as áreas. O grande problema é que você precisa ter coragem para fazer isso. Vou dar alguns dos exemplos. Eu preciso chegar para minha esposa Elizabeth, que está sentada ali me olhando, e perguntar assim para ela, meu amor, como é que eu estou como marido? Porque, para me analisar como marido, depois de mim, tem que ser Elizabeth. Você está conseguindo compreender? Meu amado, para hoje e pergunta para o Senhor, Senhor, como é que eu estou como servo de Deus? Analise-se. Eu gosto disso, queridos, porque eu já disse isso aqui algumas vezes, porque eu e você, isso está em nós. Nós somos mestres, nós somos doutores em analisar o outro. Está entendendo, Elza?
eu sou muito bom em analisar o meu irmão. Eu sou muito bom em analisar a minha esposa. Eu sou excelente em analisar os meus filhos. Eu sou doutor em analisar a minha igreja. Eu sou muito bom para analisar o meu pastor. Analisar os meus patrões. Você está conseguindo compreender? Porque quando temos problemas em qualquer uma dessas áreas, quase que automaticamente a nossa, vamos dizer assim, a nossa defesa, né? É transmitir a responsabilidade para o outro. Se o Moisés está com problema no casamento, aí automaticamente, só um exemplo, tá bom, Moisés? Automaticamente ele fala, pastor, eu estou com problema lá em casa, pastor. Mas o problema está na irmã Elza. Não é assim? Estamos com problema na nossa igreja. Irmão, estou com problema na minha igreja, irmão. Mas o problema é meu pastor. Irmão, o problema na minha igreja é o departamento do Ministério de Louvor. O problema na minha igreja é as irmãs de oração. O departamento de evangelismo. Os diáconos da minha igreja, o problema está neles. Nunca o problema está onde? Em nós. Repita assim comigo, se você quiser. Senhor, o maior problema está em mim. Para não dizer, o problema sou eu. Você está conseguindo entender? Quero desafiar você a fazer isso hoje. Faça uma autoanálise. Tudo. Como é que você está como servo de Deus? Aos casados, como é que você está como marido? Às casadas, como é que você está como esposa? Aos filhos, como é que você está como filho? De vez em quando eu vejo alguns crentes fazendo grosseria e ignorância com os pais. Querido, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Minha esposa está ali, ela sabe disso. Uma das coisas que me irrita é isso. Sabe por que me irrita? Porque já fiz alguns sepultamentos, né? E aí a gente vê depois que está frio, gelado em cima de uma mesa, os filhos... Ai, meu pai, eu amava tanto. E a gente conhece alguns, dá vontade de chegar no ouvidinho e falar assim, cara de pau, quando eu estava viva, tu nunca falou nada disso. Você está conseguindo compreender, igreja? Eu falo lá em casa, quer me dar flores? Me dá agora que eu estou vivo. Queridos, já falei para minha esposa, vou falar para a minha igreja. Quando eu morrer, se forem os irmãos fazer meu sepultamento, queridos, em nome de Jesus, gastem o mínimo possível. Não quero negócio de fazer, vou fazer uma vaquinha aqui para comprar uma coroa bonita para botar lá em cima do caixão do pastor. Não quero. Pega o dinheiro que vocês vão gastar com essa coroa e usem outra coisa com quem estiver vivo. Não gasta comigo, depois que eu estiver morto. Esse é um desejo do seu pastor. Quer gastar comigo? Gasta agora que eu estou vivo, igreja. Quer me dar flor? Me dá agora que eu estou vivo. Quer fazer por mim? Eu falo para os meus na casa. Faz agora que eu estou vivo. Depois que estiver morto em cima do não adianta, não precisa mais. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo. Então, filhos, como é que você está como filho? Pai, mãe, como é que você está aí como pai, como mãe? Já disse que ama? De vez em quando eu falo para os meus lá. O maiorzão lá, eu já falo e ele fica meio encabulado assim, né? Falo, filho, dá um beijo aqui no pai. O outro não, o pequenininho, ele vive pendurado no meu cangote. Mas o outro está com 17 anos, né? Já nasceu um negócio no espelhinho aqui e ali, já não quer mais, né? Mas a gente entende que é fase, né? Mas eu amo, ele sabe disso que eu falo para eles, eu falo para os dois que estão sentados ali. É meu, isso é de mim. Ah, pastor, eu não fui criado assim, pastor. Querido, então começa a pedir a Deus para mudar você. Não é porque eu não recebi que eu não posso dar. Você está conseguindo compreender? Isso é autoanálise, querido. Começa a se autoanalisar. Você vai ver como nós estamos longe. Isso que eu aprendo aqui com Paulo. E eu gosto, por isso que eu gosto de Isaías, capítulo 6, se eu não estou enganado, Isaías diz assim, ele teve uma visão, né, Deus deu uma revelação de Deus do santuário para ele, ele viu, né, Deus sentado no trono, os serafins voando e tal, e aí tem um trecho que ele diz assim, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías chamou para ele a responsabilidade, ele não transferiu para o povo. Ele disse, Senhor, sou eu, o problema está em mim. E no caso de Isaías, ele sabia que o problema dele estava nos lábios. Ele foi direto com Deus. Tanto que a Bíblia diz, depois você lê lá Isaías, acho que capítulo 6, se não estou enganado.
A Bíblia diz que um serafim pegou uma brasa com uma tenaz, uma espécie de uma pinça, no altar, e veio voando até Isaías e tocou nos lábios de Isaías. Porque ele expressou onde é que estava o problema dele. Meu amado, onde é que está o teu problema nessa noite? Onde é que você precisa que Deus toque nessa noite? Nos seus lábios? Quem sabe? Quem sabe nos seus olhos? Quem sabe na sua mente? Quem sabe no seu coração? Eu não sei, você que sabe. Mas isso é autoanálise, eu gosto disso. Por isso que Paulo, quando Paulo fala da ceia, Paulo diz o quê? Antes de tomar a ceia, examine-se, pois, o homem ao seu próximo. É assim que está escrito lá, igreja? É assim? Não é não, né? Como é que está escrito lá, filhos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para mim. Por isso que a Bíblia diz, né? Jesus falou, hipócrita. Antes de se preocupar com o cisco do olho do teu irmão, tira essa argueira, essa trave que está no teu olho. Amém, igreja? É mensagem para você, mensagem para mim. Para você não sair daqui hoje assim, rapaz, minha prima tinha que estar lá na igreja hoje para ouvir essa palavra. Tua prima não tinha que estar nada aqui, quem tinha que estar aqui é você e você está. E é com você que Deus está falando. Aleluia. Vamos seguir aqui, queridos, porque tem muita coisa aqui. Porque ele diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu gosto dessa expressão. Uma coisa eu faço. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Assim, bem rapidinho. Se eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus, se eu quero, enfim, ser abençoado em 2022, ter um 2022 maravilhoso, eu preciso fazer alguma coisa. Só para você entender. Não fizemos nada até agora, nada aconteceu. Se continuarmos sem fazer nada, o que vai acontecer? É raciocínio lógico isso. Entendeu, Maria? Até agora não fizemos nada, nada mudou. Se continuarmos sem fazer nada, o que vai mudar? Pode falar, Iargo, com esse cabelo bonito. Nada! Não vai mudar nada, você está entendendo? Então eu entendo quando Paulo diz aqui, mas uma coisa eu faço. Eu preciso fazer alguma coisa. Pastor, o que eu preciso fazer? Aí você já está pedindo muito do seu pastor. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu sei o que eu preciso fazer. Aliás, muitas vezes não sei nem o que eu preciso fazer. Tem coisas que eu pergunto, Senhor, o que eu faço? Situações que eu não sei como agir. Amém, igreja? É o que eu aprendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Agora vamos seguir aqui por causa do nosso horário, que eu não quero passar, porque eu ainda quero ouvir o louvor ainda. Porque ele diz assim, mas uma coisa eu faço. Agora olha só que coisa legal, igreja. Esquecendo-me das coisas que ficam para onde? Olha aqui para mim. Pastor 2021, pastor, foi um maravilhoso, pastor. Foi tanta bênção, tanta vitória. Glória a Deus. Só que eu tenho que te dar uma notícia. 2021... acabou. Não estou dizendo que seja pecado você se lembrar das coisas boas, até porque a Bíblia orienta, né? Traz à sua memória, né, aquilo que pode te dar esperança, coisas boas, enfim. Não estou dizendo isso para você, não. Agora, queridos, eu não posso ficar apegado ao que Deus fez ontem. Ainda vou ser mais direto para os irmãos. O culto hoje de manhã foi uma bênção, sim ou não? Só que o culto da manhã já foi. Tem que falar assim para Deus, Senhor, o senhor fez algo tremendo no culto de manhã, mas eu quero que agora de noite o Senhor faça mais. Eu preciso que Deus faça na minha vida hoje, agora. O que Ele fez ontem, queridos, passou. Você está conseguindo compreender? Quer um 2022 abençoado? Esquece 2021, já foi. Só lembra quando você vai tirar alguma coisa de lição, aí sim. Caraca, eu fiz assim em 2021, o negócio não ficou legal. 2022 eu vou fazer diferente. Isso é sabedoria, inteligência, né? Só para isso. Agora esquece. Ficou lá, passou. Querido, quanta gente guardando. Tem um ditado que eu sei que você conhece. Quem vive de passado é museu. Passado, o nome já diz, já foi, querido. Esquece. Só que nós, na live de quarta-feira, muito bem acompanhado pela minha irmã Elza e pela minha irmã Penha, e pelos meninos Lucas e Vitor. Foi muito legal, botei até um trecho depois lá, os irmãos assistam, foi muito legal, foi uma benção. O pastor Carlos Eufrásio participou também no começo, foi muito legal. Então eu estava falando sobre isso, que nós sofremos de amnésia, né?
Agora, engraçado, queridos, que nós esquecemos aquilo que nós não devíamos esquecer. Porque o que devíamos esquecer, muitas vezes, nós guardamos até como um troféu. Como assim, pastor? Seja mais claro. Serei. Aquela ofensa que um irmão te fez, que é para você esquecer, a gente guarda, sim ou não, igreja? Né? Ainda tem gente que fala assim, pastor, vai rodar, mas vai cair aqui, ó, pastor. Eu já vi crente falando assim, rapaz. Eu falei, é? Esses dias conversando com um primo meu, esse não é crente não, tá? Ele falou para mim, Jorge, vai rodar e quando cair aqui na minha mão, se cair, ainda faça assim, ó. Ele falou para mim. Falei para ele, rapaz, isso só faz mal para você, cara. Sabe aquela mágoa que você está guardando daquela pessoa que te magoou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está perdendo o teu sono, o teu apetite, teu sossego, tua paz. A pessoa está dormindo, está comendo, não está nem aí. Esquece, meu amado. Esquece. Deixa Deus cuidar, deixa Deus tratar. Você vai ver como é que você vai viver melhor. Procura guardar as coisas boas. Já que você quer lembrar do passado, lembra de coisa boa. Lembra de coisa boa. Eu tenho um parente meu que me fez muita coisa ruim, muita mesmo. Agora está caminhando com Jesus. E eu peço a Deus que seja verdade, que eu creio que Deus pode transformar, senão não estava aqui pregando. Ele me fez muita coisa ruim, me fez muito mal, a mim e a minha família. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu me lembro que uma vez eu tinha que ir, não sei onde que eu tinha que usar uma gravata. Ele me deu uma gravata. Eu tenho até hoje. Vermelhinha, cheia de desenho do Mickey, a gravata. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu estou falando isso diante do Senhor. De todas as coisas que Ele me deu, o que eu guardo, essa gravata. O que eu quero lembrar é coisa boa. Se me magoou, se me entristeceu, se me decepcionou, querido, Deus está tratando com ele. E está tratando mesmo. Está tratando mesmo. Esquece. Aí vou ficar lembrando, né? Porque tem gente que é assim, pastor. Olha, pastor, no ano de 2021, pastor, em janeiro de 2021, dia 3 de janeiro, pastor, às 5 horas da tarde, era 5h37, pastor. A irmã na porta da igreja falou isso assim, assim para mim. Ou seja, ela guardou algo que há um ano atrás, ela sabe o lugar que aconteceu, ela sabe a hora que aconteceu e tem detalhes da palavra que a irmã falou para ela. Agora você pega esse mesmo abençoado e pergunta para ele, o que foi que Deus falou com você hoje no culto da manhã? Já esqueceu. Queridos, e aí eu não posso falar outra coisa para você, senão dizer para você que nós fazemos isso. Queridos, em nome de Jesus, a palavra é dura, mas é para a gente aprender nessa noite. Nós guardamos o que o diabo fala e esquecemos o que Deus fala. Quando o diabo toma a boca de um irmão, porque acontece, pode acontecer comigo. Quando eu falo alguma coisa que magoa a minha esposa que está ali, que ela sai chorando, foi o Espírito de Deus que usou minha boca? Não, irmão, eu estava cheio do Espírito. Eu fui ignorante com ela, Rosângela. Mas eu estava cheio do Espírito. Ué, como é que é isso? Podia estar realmente cheio do Espírito. O resto é saber qual é o Espírito, né? Então, quando o diabo usa a voz de um irmãozinho, eu guardo. Tomo aquilo como um troféu. Deixa ele, que ele vai ver. Aí Deus usa esse irmão para te abençoar, para te dar uma palavra de incentivo, de ânimo, de orientação, de conforto, de consolo, de exortação. Meia hora depois você já esqueceu. Você está conseguindo compreender, igreja? É isso que Paulo está falando ali. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, já foi. Larga esse teu passado, meu amado, minha querida, que não está te fazendo, só está te fazendo sofrer. Só está te trazendo angústia, depressão. Pode dar até câncer, se você não sabia. É o que eu aprendo com Paulo. Vamos encerrar, porque ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Olha aqui, igreja. 2022, Deus está nos chamando para avançar. Queridos, em nome de Jesus, é um dos pastores dessa igreja que está falando para você. Não podemos mais ficar igual o povo no deserto, rodando. Agora olha aqui para mim, igreja, que eu sei que você já entendeu.
povo no deserto podia fazer aquele trajeto ali. Tem alguns estudiosos que dizem 11 dias, outros 18 dias, enfim, não estou preocupado com isso. Fato é que é bem menos tempo que eles deveriam fazer aquele trajeto. Levaram 40 anos, andando em círculos. Eu sei que vocês sabem. A culpa foi de quem? De quem, igreja? Hã? Obrigado. A culpa foi do povo. Que povo? Aquele povo, pastor, lá. Deixa eu te dar uma notícia dessa noite. Nós somos a continuação desse povo, viu? Deus está nos chamando para avançar. Amém, igreja? Então repita comigo, em 2022, eu quero e eu vou avançar. Amém? Dani, para a gente fechar, bota o 14 aí para a gente encerrar, por favor. E o louvor pode vir subindo aqui, por favor, meus amados. O que diz o verso 14? Prossigo para onde, igreja? Prossigo para onde? Para o alvo. Então, 2022, olha para mim. Estabeleça alvos na tua vida. Será que se eu pedir algum irmão, não vou fazer não para você não ficar preocupado, tá? Mas será que se eu pedir algum dos irmãos para se levantar agora e falar assim, irmão, fala para mim um alvo para 2022, será que você faria? Você teria? Hein? Será que você teria algum alvo? Ou você está vivendo, como diz um louvor, né? Deixa a vida me levar. Não é assim? Alvo, projetos, propósitos. Queridos, nós precisamos de alvos, sabe por quê? Primeiro, quando você tem alvo, nada te desanima, nada te desestimula, porque você tem um alvo, você tem um propósito, você tem um lugar para... Você sabe onde você quer chegar. E quando você tem um alvo, quando você tem um propósito, as coisas ao redor, sabe? As coisinhas, você nem vê. Você nem percebe. Quando eu não tenho alvos, quando eu não tenho projetos, qualquer coisinha eu percebo. Ih, irmão, olha, aquela bolinha ali do enfeite ali do Natal tá torta. Tem irmão que é assim, né? Percebe tudo. Mínimos detalhes, né? Ih, pastor, o relógio está adiantado 2 minutos. Eu acho que está mesmo. Enfim. Alvos. Quais são os seus alvos para 2022? Você tem? Se não tem, precisa ter. Eu tenho alguns. Tenho alvos para a minha vida espiritual, tenho alvos para a minha vida com a minha família. Tem projetos para a minha casa, para a congregação que nós temos dentro da minha casa. Você sabia que eu tenho uma congregação, Moisés, dentro da minha casa? Tem até o logotipo, Congregação Batista dos Reis. Lá em casa. 4 membros. Jorge, Elizabeth, Daniel e Vitor. Nós temos Santa Ceia, tem tudo, uma bênção. Eu tenho projetos para essa congregação, que é a minha. Quais são os seus projetos? Quais são os seus alvos para 2022? Porque Paulo diz ali, prossigo para o alvo, para o prêmio. Igreja, olha para mim. Há um prêmio nos aguardando, queridos. Há um prêmio. Você não pode esquecer disso. Pastor, qual é o prêmio? Eu não sei. Mas há um prêmio, queridos, maravilhoso, porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Mas só vão conquistar, só vai tomar posse desse prêmio aquele que prosseguir, aquele que não desistir, aquele que não ficar olhando para trás. Lembra o que aconteceu com a mulher de um camarada chamado Ló? Deus falou o quê? Mete o pé e não olha. Ela olhou para trás. Sim ou não, igreja? O que aconteceu com ela? Virou uma estátua, como diz um amigo meu, virou uma estátua, pastor. Virou uma estátua de sal. Porque ficou olhando para onde? Para trás. Vida espiritual não precisa de retrovisor, querido. Olha para frente. Siga em frente. Aleluia. Os irmãos vão louvar ao Senhor, vão finalizar. Por isso que eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Depois os irmãos vão cantar e a gente encerra. E você vai para casa abençoado. Amém, igreja? Então repete assim comigo. Obrigado, Senhor,
Ih, rapaz, vou falar de novo. Olha só, olha aqui para mim. Se você puder, você repete comigo, tá? Obrigado, Senhor, porque eu ouvi a tua voz neste lugar. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos que eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus. Mais um ano que começa, é mais um desafio que está diante de nós. Com certeza absoluta, muitas lutas, dificuldades, tribulações, adversidades, aflições, mas também muitas bênçãos, muitas vitórias, muito do teu agir e do teu mover nas nossas vidas e na vida da tua igreja nesse lugar. Por isso, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos a vida dos teus filhos que estão aqui nesse lugar. Senhor, nos ajuda. Que nada disso, Senhor Deus, que nenhuma dessas adversidades nos façam desistir, nos façam parar, mas que nós possamos prosseguir, caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Ti, Senhor. E que nós não fiquemos olhando para trás, mas olhando para frente e avançando até alcançarmos a estatura de varão perfeito, como nos diz a Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, nos concede uma semana abençoada, Senhor Deus. No nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos, Senhor Deus. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe das dificuldades, dos dramas, dos desafios que nos aguardam durante a semana. Nos concede a tua bênção e a tua vitória. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga, faz assim com a sua mão agora em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, com todos aqueles que prosseguem sem olhar para trás e que vão alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre, que todos nós recebamos e digamos, Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada, você que nos acompanhou pela transmissão, que Deus te abençoe ricamente também. Nós vamos louvar ao Senhor agora e logo em seguida os irmãos estão dispensados para ir para as suas casas abençoados em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou seguindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter.
eternidade.